Olá, vamos abordar agora óptica geométrica num exercício de espelho esférico. O enunciado diz: quando vamos ao dentista, notamos que ele usa um espelhinho para enxergar melhor os dentes. Calcule a distância focal, então ele quer saber o foco desse espelhinho, sabendo que ao observar um dente de meio centímetro de altura e a 1 centímetro do espelho, o dentista observa uma imagem virtual com 0,6 centímetros de altura. Inicialmente, vamos anotar os dados que nós temos aqui. Ele diz que o dente tem meio centímetro de altura. Olha, o dente no caso é o nosso objeto. Então, o objeto tem uma altura de 0,5 centímetros, O igual a 0,5. Ele também diz que esse mesmo dente, que é o nosso objeto, está a 1 centímetro do espelho, está aqui. Então, P, que é a distância do objeto, vale 1 centímetro. Ele também dá a altura da imagem, que é de 0,6 centímetros. Portanto, a imagem do dente tem, a letra I, tem 0,6 centímetros. Isso é o que nós temos. O que é que ele está pedindo para nós? Bom, ele pediu para nós calcularmos qual é a distância focal, né, desse espelho esférico. Então, vamos recordar primeiro a nossa relação do aumento linear transversal, que diz que a altura da imagem dividido pela altura do objeto é igual, negativamente, à distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. Então, eu tenho aqui a distância da imagem, eu também tenho a distância do objeto até o espelho, eu tenho aqui a distância do objeto até o espelho. Então fica fácil eu calcular aqui a distância da imagem. Depois disso eu calculo o foco. Então fica assim, 0,6 que é I, dividido por 0,5 que é O, é igual a menos P', que eu quero achar, dividido por P, que é 1. Então aqui eu tenho uma razão de proporção, posso multiplicar esses extremos, né? Menos P' vezes 0,5 é igual a 0,6 vezes 1. Está aqui multiplicando, passa esse 0,5 para baixo, dividindo. Vai ficar 0,6 vezes 1, 0,6, dividido por 0,5. Fazendo essa continha aqui do lado rapidamente, né? Eu vou andar uma casa para cá com a vírgula, também uma casa para cá, ficou 6 dividido por 5. 1 vezes 5, 5, para 6 dá 1. Põe uma vírgulazinha aqui, 10, 2 vezes 5, 10, nada. Portanto, a distância da imagem até o espelho, que é a P', vai dar menos 1,2 centímetros. Mas essa não é a minha resposta ainda. Eu quero saber a distância focal. A distância focal eu vou achar aqui pela equação dos pontos conjugados de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Agora que eu achei P', eu também tenho P. Eu passo agora facilmente, eu acho o foco. Substituindo fica 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é 1, dividido por 1 sobre P', que eu achei agora, menos 1,2. Eu tenho a soma aqui de duas fraçãozinhas, então vou fazer o MMC entre 1,2 e 1, que vai ser, logicamente, 1,2. 1,2 dividido por 1, que é o de baixo, dá 1,2, vezes 1, 1,2 também. 1,2 dividido por 1,2 vai dar 1, vezes 1 dá 1. Nó negativo está aqui, ficou 1 sobre F é igual a 1,2 menos 1 dividido por 1,2. Então eu fiquei que 1 sobre F é igual a 1,2 menos 1, deu 0,2 e aqui embaixo permaneceu 1,2. 1 sobre F é igual a 0,2 dividido por 1,2. Isso aqui é uma equação, a igualdade. Então, se eu inverter esse lado, basta que eu inverta esse, permanece igual. Invertendo, né, ficou 1 sobre F, ficou F sobre 1, e aqui ficou 1,2 sobre 0, inverti os dois lados, tá certo? Então, a resposta vai ser
1,2 dividido por 0,2. Fazendo essa continha aqui em cima, né? 1,2 dividido por 0,2. Eu ando uma casa aqui, uma vírgula fica 12. Ando uma casa aqui fica 2. 12 por 2 dá 6. Portanto, a distância focal é de 6 centímetros. Vamos então analisar só um pouco a nossa resposta. Achamos uma distância focal igual a mais 6 centímetros. Se a gente recordar que ele disse aqui, no enunciado do exercício, que forma uma imagem virtual que está dentro do espelho de 0,6 centímetros, então nós chegamos à conclusão que, primeiro, a distância dessa imagem é de menos 1,2 centímetros. Lógico, virtual tinha que ser mesmo uma imagem com sinal negativo, nós encontramos aqui. Mas a distância focal deu positiva. Ora, se a distância focal deu positiva, é porque esse espelho é um espelho côncavo. O foco está na frente do espelho. Portanto, é um espelho côncavo que formou uma imagem virtual distante 1,2 centímetros do espelhinho, tá certo? E qual é a condição para ela formar essa imagem? Essa condição para um espelho côncavo, que eu sei porque o foco deu positivo. Uma imagem que é maior do que o objeto. O dente tem meio, a imagem tem 0,6, um pouquinho maior do que o dente em si. E uma imagem logicamente virtual, é necessário que esse objeto esteja entre o foco e o vértice do espelho côncavo. E é isso mesmo. Ó. O objeto está a 1 centímetro e o foco está a 6, então o objeto está bem pertinho do vértice. É isso que acontece na prática, né? O dentista, ele escolhe, ele encosta o espelho côncavo pequenininho dele bem próximo ao dente e fica enxergando dali a imagem um pouquinho maior do próprio dente. E assim, nós agradecemos a todos por assistir. Até a próxima.